Olá, está começando o programa Agora é Lei, que hoje fala da Lei número 16.952 de 2019, de autoria do deputado Gil Lancaster. Essa matéria institui a semana de conscientização sobre a síndrome de Berardinelli, que é uma doença rara e genética. E para que a gente possa entender um pouco mais sobre esse assunto, eu recebo no estúdio Dr. José Marcelo Natividade, que é médico endocrinologista, e Joyce Serafim, nutricionista. Bom, muito obrigada pela participação de vocês. Sejam bem-vindos aqui à TV Alesp. Nós agradecemos mais uma vez. Bom, síndrome Berardinelli, é um nome até difícil de falar. Sim. Isso. Como eu mencionei na abertura, quer dizer, é uma doença aí rara, acredito até que muita gente em casa nunca nem ouviu falar sobre ela. Então, eu gostaria de abrir o programa perguntando para o doutor José do que se trata essa síndrome e quais as principais características clínicas dessa doença, doutor. Então, boa tarde. Bom, essa síndrome é uma síndrome genética rara, acomete em torno de 1 a cada 10 milhões de habitantes. Então, não é uma coisa muito comum. Ela tem um caráter de gene recessivo autossômico, ou seja, ela é gerada por consanguinidade, tá? Então, parentes que se casaram acabaram gerando esse tipo de problema. O primeiro caso foi descrito em 1952 por um médico paulista, Dr. Vladimir Berardinelli. Só em 54, Seipe, um outro médico, identificou os mesmos problemas com um número maior de pacientes. E em 69, um outro médico chamado Brusel, ele avançou um pouquinho mais e ele que deu, realmente, ele conseguiu identificar essas características de uma doença genética com um rense excessivo autossômico, entendeu? Então, já é uma doença, você vê, tem pelo menos 50, 60 anos, é de baixa incidência, não é? Então, é chamado de lipodistrofia congênita. O que é isso aí? Essas crianças, né, ao nascer, elas têm pouca gordura corporal externa, não é? E essa gordura, ela se dirige para as vísceras. Então, elas vão ter fígado aumentado por gordura, vão ter depósito de gordura em coração, no pâncreas, na sua bioquímica sanguínea, ela vai ter aumento de colesterol exacerbado, triglicerídeos, ela vai ter isso ao nascimento já, os primeiros anos de vida. Quer dizer, é uma doença genética onde a pessoa já nasce com a doença. Já nasce com a doença. Ela não adquire. desenvolve ao longo da vida, ela já nasce com a doença. Ela vai piorando um pouquinho ao longo da vida, né? Ela vai adquirindo outros problemas metabólicos em decorrência dessa doença, mas ela já nasce com isso, não é? Então, você acaba identificando isso pelas características fenotípicas, né? Então, é uma criança com quase nenhuma gordura corporal, subcutânea. Ela vai ter um rosto mais grosseiro, não é? No decorrer da primeira infância, ela vai ter um estirão de crescimento, não é? Então, ela vai ter algumas características que, claro, não se compatibilizam com outras crianças, né? Então, fisicamente, ela já sinaliza que ela tem essa síndrome. Já. Algo claro. Ela tem uma hipertrofia muscular, já, um aumento de volume muscular, tá? E uma hiperfagia, quer dizer, ela come de maneira descontrolada. Essa hiperfagia faz com que essa criança desenvolva alguns problemas metabólicos. Então, ela vai ter colesterol elevadíssimo, triglicérides elevadíssimos, não é? No final da primeira infância, ela já pode desenvolver o diabetes tipo 2 do adulto. Quer dizer, aquele diabetes em que ela produz insulina, mas pela resistência que a insulina que o pâncreas produz, não é? Devido a esse acúmulo de gordura visceral, ela acaba desenvolvendo um diabetes tipo 2, já de adulto, tá? Então, essas são as características principais dessa doença. Pode ter uma vida normal, mas você vai ter que tratar ela ao longo de uma vida inteira, né? Tá certo? E como que é feito o diagnóstico, doutor? Quais são os exames que é indicado para esse paciente? Quer dizer, fisicamente ela já denuncia, mas logicamente ela vai passar aí por alguns exames até que se chegue nesse diagnóstico, né? Então, quais são os exames? Como é feito o caminho até que se chegue ao diagnóstico de fato? Bom, se ela já ao nascimento já apresentar características mais grosseiras, você pode fazer um teste genético, né? O gene mutante é chamado de AGAPT2, não é? E o VC1, né? São dois genes que provocam essas mutações, tá? Então, tem um teste genético
que promove, quer dizer, que dá para identificar isso aí. Fora isso também, você vai identificar pelas características fenotípicas, né? Uma criança por pré-cutânea vai ter muito pouco tecido adiposo, vai ser um bebezinho já com muita massa muscular, cardiomegalia, né? Quer dizer, aumento do coração, espessamento do músculo cardíaco. Então você tem, e a parte de laboratorial no decorrer, não é? Dessa primeira fase, você vai ter, como eu já falei agora há pouco, você vai ter intolerância já à glicose, você vai ter triglicérides explosivos, colesterol explosivo, que não é uma característica de uma criança de 1 aninho, 2 aninhos. Entendeu? Certo. E quais são os órgãos, doutor, mais afetados? O senhor realmente falou sobre o pâncreas, o fígado. Que outros órgãos são afetados? E dizem também que dentro dessa síndrome, essa gordura também pode ir para a musculatura. É isso mesmo, doutor? Não é bem assim. Na realidade, essa musculatura, ela tem ausência, quer dizer, você vai ter mais massa muscular porque você tem uma ausência de massa gorda, tá? Nós temos que lembrar que a gordura produz diversos hormônios, tá? Hoje a gordura visceral, nós consideramos ela como uma glândula, não mais como um tecido. Ela produz diversos hormônios ou neurotransmissores, entre eles a leptina. A leptina é uma citocina. O que ela faz? Ela vai lá no nosso hipotálamo, não é? E ela manda parar de comer. Ela dá aquele reflexo de saciedade e de falta de apetite. Ora, se ela é produzida no tecido adiposo, não é? Que a gente tem, e você tem pouquíssimo tecido adiposo, você vai ter pouquíssima leptina. E isso aumenta o quê? Essa hiperfagia dessa criança. Então, ela pode ter, entre outras coisas, quer dizer, cardiomegalia, aumento do fígado, ela vai ter, claro, gordura em todas as outras vísceras, ela vai ter a parte óssea, pode ter comprometimento ósseo, com cistos ósseos, porque ela vai crescer com maior velocidade, ela vai ter uma grossura de pele, um rosto meio rude, como se fosse da acromegalia. A acromegalia é quando você tem um aumento exagerado, de maneira, claro, patológica, do hormônio de crescimento. Você vai ter uma pele mais grosseira. Você olhando uma foto desse bebezinho ou desse jovem adulto, você vai ver que ele é bem característico. Quer dizer, que é uma pessoa que tem algo sindrômico, não é uma pessoa normal. Então, basicamente, seria isso. Quer dizer, avanço da idade óssea também, a posterior, tá? Então, basicamente é isso. Doutor, falando um pouco do tratamento, né? O que pode ser feito para que esse paciente realmente tenha uma vida relativamente normal e até uma qualidade de vida melhor dentro de uma síndrome que traz tantas outras complicações, né? Claro, que aí vão ter duas frentes, né? Uma é a parte nutricional, que é muito importante. Não é? Já a gente vai falar com a doutora Joyce. Né? Que vai ser muito importante a parte nutricional, já que ele vai ter todas aquelas mazelas de um indivíduo lipêmico, quer dizer, um indivíduo que tem gordura, não é? no seu sangue, né? Tanto colesterol quanto triglicérides. Vamos também ter um jovem adulto, quer dizer, uma criança entre os 8 e 10 anos de idade, desenvolvendo o diabetes tipo 2 do adulto. Então você vai ter que entrar com o quê? Com medicamento para combater o colesterol, medicamento para combater os triglicerídeos, você vai ter que entrar com medicamento para combater o diabetes, não é? Isso por via oral. E às vezes você precisa até insulinizar esse paciente se a resistência for muito grande e se os níveis de glicemia forem além daqueles que a gente, digamos, considera normal, tá? Quer dizer, não tem como fugir dessa rotina aí de medicamentos. E uma outra coisa também só gostaria de complementar, que acho também o aspecto psicológico também, porque essas crianças vão sofrer bullying na escola, porque elas serão diferentes. Elas serão diferentes, quer dizer, o seu fenotipo vai ser realmente diferente. Então, elas têm que ter uma inclusão também social, tudo mais, tal. Isso é muito importante. Tá? Fazer um acompanhamento com psicólogo, talvez também. Exatamente, com psicólogo também. Multidisciplinar, né? Doutora, é realmente uma síndrome muito rara? Quantos casos mais ou menos aparecem no seu consultório aí por ano? Olha, por incrível que pareça, assim, bom, no meu consultório não apareceu nunca. É né? mesmo? Verdade. Não é raro mesmo? Raro. Você vê, uma pessoa em 10 milhões, na realidade, esses casos, os primeiros casos que foram descritos, se não me engano, é uma cidade do Rio Grande do Norte, com 2 famílias portuguesas, tá? E essas famílias casaram-se entre si,
né, entre eles, e depois, entre eles, casaram-se com a outra família que também já estava se casando entre eles, e gerou uma panaceia. Foi aí que acabaram descobrindo uma alta incidência, não é, dessa síndrome de Bernardinelli nessas cidades. Mas ele é muito comum na África subsaariana, é muito comum em colônias portuguesas, comum. Ela também tem tido casos, quer dizer, relatados nas colônias portuguesas, na África subsaariana, enfim. E aqui no Brasil, no Rio Grande do Norte, na Bahia, no Piauí e em Minas Gerais. Mas mesmo assim são casos muito restritos, quer dizer, muito, muito pequenos. Mas são seres humanos que merecem uma atenção, não é porque tem 20 casos, sei lá, num ano, que você vai achar essas pessoas sem o tratamento adequado, né? E agora, recentemente, saiu uma droga, né? Um remédio que a Europa aprovou o ano passado. O FDA já em 2017 tinha aprovado com algumas restrições, precisava de mais pelo menos 8 pesquisas para poder fechar direitinho para a sua aprovação total, mas que abre uma luz para que eles possam serem tratados de maneira mais efetiva, que é o Mioleptin, tá? Mas é uma droga cara, muito cara. Quer dizer, a medicina tem avançado aí. Tem avançado. Mesmo num processo sindrômico raro, tem avançado, porque são pessoas que merecem todo o nosso respeito, o nosso carinho e tratamento, e chance, né? Tá certo? E doutora, é possível fazer esse diagnóstico com a criança na barriga da mãe? É só ao nascer mesmo que é possível diagnosticar? Tem algum exame que é possível? Eu acho que é possível, sim, porque você pode fazer através de aminocentese, você vai ter os pais consanguíneos, né? Já sabendo que isso poderá vir a ocorrer, você pode, acho que toda certeza, fazer esse teste genético já intraútero. Os irmãos, quer dizer, aqueles descendentes lineares, têm de chance de vir a desenvolver isso aí em torno de 25%. Entendeu? Então é uma incidência mais ou menos alta, não é? Mas aqui numa população de 210 milhões de habitantes, eu estou formado há 32 anos, né? E nunca vi um caso de perto? Eu tenho colegas que moram no norte e no nordeste do país, eu tenho certeza também que nunca viram. Porém, pode também ser o seguinte, que a gente acaba também, às vezes, você tem porque ela tem outras síndromes que são muito parecidas. E às vezes são diagnosticadas com síndromes que talvez não sejam, não seria esta síndrome. É possível confundir, então? Pode. Existem outras doenças com características similares a essa síndrome? Similares, que são outras, digamos, né, são perda de massa gordurosa por outras causas congênitas, tá? Mas também por não serem também muito comuns, podem confundir, tá? Mas a gente acredita que, embora tenha um caso a cada 10 milhões de habitantes, acredita que a cada 4 casos, apenas um é descoberto, ou é avaliado, ou é investigado. Os outros 3 têm a patologia e não são diagnosticados, entendeu? Tem isso também. Esses dias eu assisti uma matéria que mostrava um caso de uma moça que tem essa síndrome de Bernardinelli, e a moça tem 9 anos com aparência de 20. Velho, falei, o rosto muito então, rude. Realmente, essa questão física é muito porque a visível, gordura, perceptível. Né? Você veja, a gordura, ela dá essa pele mais jovial, não é? Quando nós vamos envelhecendo, não é meu caso, graças a Deus, entendeu? Eu brinco. Mas nós vamos ficando com esse bigode chinês, que é isso aqui, é uma reabsorção óssea e perda de massa gordurosa. Então, se você tem uma criança, um jovem adulto, em que você já não tem massa gordurosa no subcutâneo, você vai ter, claro, uma aparência de mais envelhecido. Pega o maratonista, por mais jovens que estejam, eles têm um aspecto envelhecido, Sim. porque eles têm pouca gordura no subcutâneo. Entendi. Tem essa ligação, então, da gordura com esse fator da jovialidade. Bom, conversar um pouquinho com a doutora Joyce, bem-vinda. Obrigada. Bom, falando um pouquinho da alimentação, que eu acho que é uma das partes mais importantes aí na vida de uma pessoa que tem essa síndrome, afinal de contas, a gente está falando de gordura em determinados órgãos, né, no organismo dessa pessoa. Queria perguntar para a doutora que tipo de dieta é mais eficiente nesses casos, doutora? Então, uma dieta bem equilibrada, né? Então, a gente tem que comer muitas frutas, legumes, verduras, comer gorduras boas, né, que a gente fala. Então, tem vários tipos de gordura, saturada, insaturadas,
né? Então a gente tem que dar mais preferência para as monossaturadas, poliinsaturadas, né? Exemplos. Das castanhas, do abacate, azeite. Que são as gorduras boas. Isso, as gorduras boas, né? Entre aspas, né? Que a gente tem essa mania de classificar boas e ruins. Bastante fibras também, né? Como o doutor falou, as pessoas podem ter diabetes, né? Então, bastante fibras, pães integrais, alimentos integrais, né? Arroz integral, batata doce, mandioca. De baixo índice glicêmico. De baixo índice glicêmico, né? Que não vai... Batata doce tem um índice glicêmico muito menor que uma batata normal, por exemplo, né? Exatamente. Existe algum alimento proibido dentro dessa dieta? Quer dizer, a pessoa que tem a síndrome, ela tem que restringir algum grupo alimentar por conta da síndrome ou não? Como que é isso? Então, a gente tem que dar uma atenção para as gorduras saturadas, né? Como ela tem um excesso de gordura visceral, então isso pode aumentar, então a gente tem que evitar mais a carne vermelha, bacon, esses tipos de gorduras que vêm do animal mesmo. Gorduras trans, ou aquelas gorduras que são fabricadas na indústria alimentar, né? Que vai nos biscoitos, sorvete, chocolate, então tem que evitar esse tipo de gordura, porque vai aumentar ainda mais essa gordura visceral. Evitar a gordura no geral. Isso, dá preferência para as gorduras boas, né? E evitar também os doces, açúcares, massas refinadas, por quê? Excesso de carboidratos, de glicose, vai gerar gordura também. Então a gente tem que controlar isso. Evitar bebida alcoólica também, né? Extremamente importante, refrigerante, que vai sobrecarregar esse fígado, né? O refrigerante também. Existe algum tipo de alimento, alguma alimentação que favorece a eliminação de gorduras que estão depositadas no fígado, no pâncreas, nos músculos, como no caso dessa síndrome? Existe algo que se possa fazer em relação à alimentação para retirar essa gordura? Enfim, existe alguma medida em relação a isso? A gente tem que controlar bastante, né? Fazer uma dieta equilibrada, mesmo que eu falei, com verduras e legumes. Mas assim, não existe um alimento único que vai tirar, porque é genético, né? Então, que a gente pode dar atenção para a atividade. Se a pessoa fazer a atividade, mas assim, também com um profissional específico, né? Para acompanhar bem, porque como ela não tem tanta gordura subcutânea, né? Pode ser que ela venha a perder mais massa magra, né? Então, tem que ter um controle dessa atividade também. E é isso, assim, uma dieta mais equilibrada, né? Quando a gente pensa em dieta equilibrada ou até em restrição alimentar, muitas vezes a gente associa uma dieta aí que vai exigir da gente um investimento maior financeiro. Que dicas você daria para famílias que estão passando por essa situação e não tem condição de repente, comprar alguns alimentos que são mais caros mesmo? Que tipo de dicas você daria para que essa pessoa realmente possa comer bem e ter uma alimentação boa e que ela consiga realmente investir nessa dieta? Eu digo assim, que a gente tem que ir na feira, né? Eu acho que a feira é o lugar mais barato que tem para a gente comprar os alimentos, né? E assim, alimentos, fruta, legumes, verduras não são caros, né? Frango também, que é uma carne mais magra, é um alimento assim que vai estar disponível para todo mundo, né? Até os de baixa renda. E peixe também, né? Alguns que está na época também são mais baratos. Então, sempre ver o que está na época. Né? E evitar coisas industrializadas, que geralmente são bem mais caros. São mais caras, né? Existe algum suplemento alimentar que você indicaria para esses pacientes? Até porque eles fazem uma dieta muitas vezes mais restrita, ficam com menos energia. Existe algum tipo de suplementação que auxiliaria nesse sentido? A gente pode pensar no ômega 3, né? Porque como a nossa dieta é um pouco desbalanceada em relação às gorduras, então a gente come muitos alimentos do tipo ômega 6, que são mais inflamatórios, então óleo vegetal, amendoim, que é mais rico em ômega 6. Então a gente acaba aumentando muito e a gente tem que ter esse equilíbrio das gorduras no organismo. Porque essa gordura é mais inflamatória. E essa gordura visceral que eles têm também fica liberando mais inflamação no organismo. Então, pode ser que eles venham a ter doenças cardíacas, diabetes, né?
Então, o ômega 3 seria um fator aí, anti-inflamatório, né? Suplementaria o ômega 3 em cápsula mesmo, que seria benéfico. Óleo de peixe, salmão. Isso. Né? Então, Tem aquela ômega 3 é relação, importante. aquela relação entre o ômega 3 e o ômega 6, né? Tem uma Isso. relação que um é mais inflamatório, o outro é menos inflamatório, né? Mas é muito difícil controlar, porque na verdade ele tem uma hiperfagia, ele come muito, Isso. não é? Ele come muito. Ele sente muita fome, Muita doutor? fome, muita fome. Então é difícil, né? E comer é um ato social, né? Sim. Então ele está extremamente esfomeado e ele vai para o carboidrato, que são as fontes de pães, massas, ele vai para as gorduras. Então, daí você tem que trabalhar a consequência disso. E essa nova droga que surgiu, ela tenta, de uma maneira geral, fazer com que esse indivíduo passe a comer menos. E aí você restabelece o equilíbrio de ingesta nesse paciente. Vai ter que continuar alguns cuidados, como se fosse um diabético, como se fosse um lipêmico, mas fica mais fácil de administrar isso aí. Porque só mesmo, digamos, sem essa possibilidade farmacológica, é difícil pedir para um garoto de 10 anos comer apenas uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? Ele tem fome e outra, ele está em crescimento, ele tem um crescimento inclusive mais acelerado. Então, ele é uma usina. Porque ele precisa dessa energia. Dessa né? energia, é muito difícil você administrar por isso. Daí a razão vem dessa nova substância aí, né? Que vem para ajudar nesse sentido, tá? Que é o mioleptin. Tá? Normalmente esses pacientes são magros, né, doutor? São magros. São Eles magros podem e até altos. comer bastante, mas acaba que não engorda porque não tem esse acúmulo da gordura. Ele né? acaba tendo um hipermetabolismo, né? Ele acaba tendo uma coisa muito acelerada. Porque, por exemplo, os principais depósitos de glicogênio estão no músculo. E ele tem uma massa muscular mais avantajada. Então, ele come e já vai direto para o músculo. Ele vai fazer. Por isso que tem uma certa hipertrofia também muscular, não é? Então, é muito difícil. Né? E outra, em cima disso também, nós temos o lado de ansiedade, né? Vários pessoas, né, que têm problema de alimentação comem também pela ansiedade. Como eles são pessoas que, enquanto jovens, devem sofrer bullying, Eles já devem ter um emocional mais abalado, já, né? com certeza. E Então, acaba descontando na você alimentação. junta isso com a vontade de comer de fato. E o fato, eles são aqueles magros, metabolicamente obesos. Porque eles têm todo o metabolismo de um grande obeso, mas externamente ele é magro. Quer dizer, eles podem até serem desnutridos, né? Vamos dizer assim. Não chega a ser desnutrido, né? Porque eles estão sempre, não é? Mas eles têm algumas deficiências, sim, às vezes de B12, entendeu? Porque eles comem com muita voracidade mesmo, né? Então, e o tratamento farmacológico, até então, é como se estivesse tratando qualquer consequência relativa ao diabetes, né? Como já falei, ao problema de lípides. Você vai dando lá metformina, você vai dando, por exemplo, no caso do diabéticos, aqueles antidiabéticos orais, como sulfonilureia, inibidores de DP4, inibidores de SGLT2. É um diabético normal, não é? Que você vai tratar para poder corrigir essa hiperglicemia. Mas a fonte do problema, ou uma das fontes principais, é a hiperfagia. Ele vai continuar comendo e tudo mais, e isso faz com que ele nunca vai ganhar massa gorda externa. Não. Nunca? Não, provavelmente não. Mas ele vai comer menos. Entendeu? Então, esse eu acho que é um caminho. Entendeu? E, doutora, a questão não é a síndrome em si, mas são as doenças decorrentes dela. Exatamente. Vamos dizer assim, que essa pessoa vai ficar a vida inteira aí controlando os sintomas e essas doenças que não tem como evitar, né? Olha, brincadeira à parte, né? Falo que isso é o sonho de todo fisiculturista, né? Zero de gordura e massa magra hipertrofiada, né? Entendeu? Ele fala, nossa, que maravilha, eu também quero para mim. Mas só que isso aí traz todo as comorbidades, né, um escopo de coisas ruins, né? De doenças são comorbidades que acompanham e acabam, então, às vezes, levando um óbito mais precoce. Embora eles tenham aí uma longevidade considerável. Boa, entendeu?
E doutora, falando um pouco de exercícios, né, a gente falou da parte de alimentação, é importante que esse paciente realmente se exercite, isso realmente contribui para que ele tenha uma qualidade de vida e uma saúde melhor e até para a longevidade dele aí? Sim, para controlar também essa questão da gordura visceral, né, que eles vão ter aumentado, então... que tipo de exercício é indicado? É um exercício mais aeróbico, né, então corrida, caminhada... Evitar musculação, né? Talvez até musculação, mas não para hipertrofia. Né? Isso aí a gente tem que perguntar mais para o educador físico, mas... É importante, doutor? Eu acho que é importante, mas tem que lembrar... Tem alguma restrição? Sim, porque esses pacientes, eles são cardiopatas. Eles têm aumento de massa cardíaca, então tem um certo cuidado, né? Porque a gente vai falar, bom, vou fazer uma maratona. Cara, não vai, entendeu? Exatamente. Precisa ter lá um acompanhamento cardiológico também, né? Você vê que ele é multiprofissional, né? Isso. Parte nutricional, psicólogo, tem que ter um endócrino, entendeu? Quer dizer, uma equipe aí multifatorial. Exatamente, para poder acompanhar, entendeu? Porque ele vai ter as mazelas de qualquer pessoa que é gordinha, né? Aumento pressórico também vai ter, hipertensão também ele vai ter. Então, ele vai ter que tomar remédios antihipertensivos, vai ter que tomar remédio, como já falei, para os lípides. Então, o exercício aeróbico, ele tem que ser acompanhado para que ele não sofra um infarto precoce, um AVC precoce. Em decorrência de todo esse quadro exatamente. Clínico. E doutor, realmente esse paciente tem no acompanhamento, com toda essa equipe, é possível então viver uma vida aí relativamente normal? É possível e me parece que nessa cidade do Rio Grande do Norte, agora eu não me recordo qual, como uma cidade muito pequenininha, mas uma parte da cidade, como eu já falei, quer dizer, lá atrás casaram-se entre si e os irmãos, né, em termos lineares, têm um quarto de chance também de vir a desenvolver. Então são vários pacientes que têm. Eles vivem uma vida relativamente normal, né, mas dentro de um critério de cuidados, não é? Mas eles estão inseridos na própria sociedade, trabalhando e tudo mais, entendeu? Tá certo. Tá bom? Bom, muito obrigada pela participação de vocês. O programa vai ficar por aqui. O programa Agora é Lei fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.